Ele diz também que são os anjos que virão fazer a colheita. Os anjos. Quem eram os anjos conhecidos? O Novo Testamento começa com Gabriel avisando Maria de que ela terá um filho que foi achado graça aos olhos de Deus. Gabriel, Miguel. E você tem lá do outro lado também, entre os caídos, segundo o livro de Enoque, saindo um pouco da Bíblia, as divindades caídas como Samael. Então, não é porque termina com El que significa El no sentido da divindade cananita El, que muitos falam, não, El seria Javé. Não tem como, por diversos fatores. El é mais paralelo com Anu, com Urano, com aquela divindade que era o deus do céu e pai dos deuses. Deus do céu, não do reino dos céus, não um deus transcendente, né, ou pai do tempo, como Cronos. El era chamado assim também, pai do tempo. Ele é muito comparado a Cronos, inclusive, em alguns casos, mas principalmente a Urano e Anu. Anu dos Anunnakis e Urano dos gregos. Aí dentro da maracutaia neognóstica e derivativas, que aí já vou abranger um pouco mais, eles tentam fazer você pensar que a divindade do Antigo Testamento ela é uma divindade cananita chamada El, mas uma maneira bem simples de mostrar que El não é Javé é bem simples. São dois argumentos aqui. O primeiro é a morada. A casa de El é uma tenda na frente do mar, e ele é um deus que vive retirado, não é um deus ativo, como Baal era na mitologia dos cananeus, né, por exemplo. Ele era um deus mais retirado, ele era representado como um velho que ficava retirado lá, que não participava muito, e morava na frente do mar, de forma... Inclusive, tem um poema cananita que fala sobre El, quando ele faz um churrascão, basicamente é isso, é um churrasco, né? Eles acham costela, tá escrito lá, inclusive, é o festim de El, né? Chamado. E ali você tem El, basicamente, bebendo pra caramba, vinho mesmo, e caindo de bêbado em cima dos seus excrementos e urina, e vômito, se eu não me engano, vômito e excremento, ele cai em cima. Então, evidentemente que na mitologia babilônica a gente está falando de um ser que tem atributos bastante terrenos aqui, e que ele foi um pai geracional das divindades cananitas. Ou seja, um pai geracional é o equivalente a um pai terreno, só que no âmbito desses seres, esses Elohim. E uma forma de provar que Elohim não eram só os seres sagrados, está na Bíblia, inclusive. Tem uma passagem específica. Bom, vou pegar aqui, ó. Primeiro ponto é a morada de El. A morada de El dos textos ugaríticos, né, no caso, que é uma região que fica na atual Síria, um pouco acima do território de Israel, que fazia parte de Canaã. Então, a morada de El era uma tenda no mar, à beira do mar. E a morada de Javé, né, enfim, ele habita num trono rodeado de seres celestiais. Tá? Aqui você já tem uma grande diferença, né, de atributos. Então, a morada do Deus bíblico sempre é essa. Enquanto que a morada do mítico El é uma divindade antiga, nos textos ugaríticos, né? Você tem ele, que é aquele que o pessoal, você não está entendendo, aquele pessoal que fala, Deus casou lá com aquela divindade, Astarote, Aserá, né, no caso, e aí teve 70 filhos e filhas e não sei o que. Não, isso aqui está falando de El. Esse é o El. Não é o caso do The God Most High, do El Elyon, El Shaddai. Porque evidentemente que quando uma divindade ela vai se manifestar na Terra e ela tem uma natureza divina, que é o El, no caso, ou El, vamos falar El, normal, evidentemente que se ela é a primeira, ela acaba sendo aquela que traz o atributo que veio do seu lugar de origem, que é o local da eternidade, tá? O local de onde ele veio nesse processo de expansão, de manifestação, da manifestação dessa vida, desses seres, naquilo que viria a se tornar o mundo físico, o cosmos, né? Êxodo, isso mesmo que eu queria mostrar, já foi de cara. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. A palavra deuses, aqui ó, ela adivinha só qual que é? Elohim. Então, os deuses do Egito, que são chamados dessa forma, são os Elohim do Egito. E aqui a gente estava no processo do início da criação da nação de Israel. Já tinha passado, evidentemente, Abraão,
Isaac e Jacó, depois José, né, no caso, depois de José passaram-se muitas gerações, e aí a gente tem Moisés, e aí o povo que vai ser libertado, mais um atributo de Deus, e não de Lúcifer, né, evidentemente, o libertador, vai ser liberto do domínio das terras do Egito. E isso é muito curioso, porque você tem, além de você ter essa questão dos deuses do Egito aqui sendo tratado como aqueles que sofrerão a execução do juízo, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, os Elohim do Egito, eu sou o Senhor. Você tem aqui, evidentemente, esse atributo de libertador. E você tem também uma questão muito interessante, que é o Deus Supremo trazendo juízo para os Elohim que governam o Egito. Então você percebe que o Egito ele estava debaixo de um principado, de uma potestade, de um domínio que era exercido, este sim, por aqueles que, se você quiser, né, o gnóstico, você pode chamar de arcontes, porque a palavra arconte, que ela vem do arqué, arc, é o mesmo prefixo da palavra arcanjo. Esses arcontes eram governadores, eram governantes até espirituais, que tinham no antigo mundo, não só no Egito, tá, em todos os reinos. Só que quando as coisas mudam, começam a mudar quando Deus começa a fundar uma nação sacerdotal, tenta criar essa nação sacerdotal em Israel, trabalha para isso ao longo do Antigo Testamento, tendo que lidar com a teimosia humana, etc., com a influência humana. Para você ter uma ideia, quando eles são tirados do Egito, Moisés vai receber os mandamentos, né? Você tem a construção do bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro, um boi filhote dourado, era uma derivação da representação de El, basicamente. Por isso que eles construíram. Então, essa confusão, ela já existia naquela época, né? E, evidentemente, a gente sabe que isso foi terrível quando eles fizeram isso. El era chamado de o touro El. Tem até uma de suas designações, ele não era chamado de El Elyon, de El Shaddai, não. O El cananita era chamado de Shor El, que era o touro El. Ele era descrito como um touro. E é daquele período que os deuses tinham chifres bem grandes, e aí o poder daquela divindade, quando ela governava, estava medida no seu chifre, o tamanho do seu chifre, né? Então, assim, hoje quem que tem chifre, né, pessoal? Bom, não precisa nem explicar muito. Você vai para o submundo, você começa a imaginar. Então, evidentemente que a gente está falando de seres diferentes. Se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, por que ele não fez o homem com chifres? Então, se o Deus Criador é essa divindade, porque era um ser que é muito venerado naquela época, né? A representação divina associada ao touro e retratada sempre com chifres, né? Então, evidentemente que a gente está falando de uma era onde esses seres reinaram sobre a terra. E depois eles passam a reinar, né? A gente tem Salmos 82, que fala sobre isso também, claramente, quando fala sobre o conselho divino. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses, e aqui a palavra é Eloá, né? Está na congregação dos poderosos e julga no meio dos Elohim. Então a palavra El, essa terminação El, ela significa meramente Deus, simplesmente Deus, algo que vem, uma divindade nesse sentido, né? Não o Deus Supremo. Quando você vai falar do Deus Supremo utilizando a terminação El, você tem os nomes de Deus, como essas formas pelas quais ele se revelou a Abraão, a Jacó, como El Shaddai, El Elyon. Então, não era simplesmente uma divindade. Não, era o mais alto de todos. Bom, então ele julga no meio dos deuses, e aí ele reclama com esses deuses, né? Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Essa palavra que significa sem fé, ímpio. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois Elohim, e todos vós, Bnai Elohim, filhos do Altíssimo. Vós sois Deus e todos vós, filhos de Deus. Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Então, ele está falando aqui para os deuses, no conselho dos deuses, né? Deus está na congregação dos Elohim e julga no meio dos Elohim. Então, todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, daí ele clama, né? O salmista clama, levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois tu possuí todas as nações. Então, até então, a gente percebe essa passagem que fala sobre
Deus deixando a terra a cargo dos Elohim. Bom, a gente viu aqui, no caso, né, então, esse juízo feito aos Elohim, e aqui em Êxodo 12:12 é a mesma coisa, né, um juízo sobre os Elohim do Egito, Mitzraim. Então, ou deuses aqui, Elohim, perfeito? Tá aqui, ó, a palavra é Elohim. Então, acontece isso, de fato. Ele faz esse juízo, né? Isso é bem claro. Então, a gente tem essa mudança de era que vai acontecer no começo, né? Primeiramente com a nação de Israel, que vai começar esse processo, mas nas nações gentias ou pagãs, né? Ainda haviam esses deuses governando, né? Como a gente vê aqui no Êxodo, quando há a libertação por meio de Moisés do povo hebreu do Egito. Então ainda haviam esses seres aqui. Só que depois que Jesus ressuscita, ele diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28. Então olha que interessante. Mateus 28 fala, né? Após a ressurreição, né? Quando viram o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-lhes, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então você tem o Pai, na eternidade, o Filho, que se manifestou na Terra e faz a conexão entre o ser humano, a porta do ser humano, ele disse, eu sou a porta, né, para o caminho estreito, da conexão entre o humano e o Pai, o homem e o Pai. E para isso ele enviará o Espírito Santo dentro de nós. Então essa é a trindade, basicamente, né? O conceito de trindade vem daí, né? Então, do processo da revelação do sagrado, do sacrossanto para o homem, ensinando-os, o Espírito Santo no caso, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo, consumação dos séculos. Amém. Então, fica bem claro, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Vamos pegar outra tradução aqui, a NVI. Tá aqui, ó. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, essas outras divindades, elas perderam a sua autoridade. Os antigos arcontes perderam a sua autoridade. E aí a ordem celeste torna-se absoluta. Realmente o sagrado, o reino dos céus, vem à terra. Eis que a vós é chegado o reino dos céus. É o que Jesus sempre falou. A vós é chegado o reino dos céus. Então chegou o reino dos céus, acabou o reino dos outros arcontes, vamos falar assim, das outras autoridades. O termo arconte, não esquece o termo gnóstico, que é uma baboseira completa, tá? O sentido que os gnósticos deram para isso. Mas você pode pegar o significado grego da palavra, que fala sobre autoridades, juízes, né, que eram pessoas mesmo, governantes, mas no âmbito espiritual. Então, os antigos deuses do passado, que eram venerados nas crenças pagãs e que exerciam certa autoridade, certo domínio nas regiões que eles estavam dominando, responsáveis ali designados, como os deuses do Egito, inclusive. Os Elohim do Egito, conforme chamado aqui na Bíblia, que a gente acabou de ver em Êxodo 12:12. Então, depois que Cristo ressuscita, Jesus ressuscita, é-lhe dada toda a autoridade no céu e na terra. Ponto. Então, ele tem essa autoridade, ele passa a ter essa autoridade, esse domínio. E quem assume a posição dos antigos, chamados arcontes, os dominadores deste século, os dominadores do mundo, os dominadores espirituais, os principados e potestades das regiões, diferentes nações, diferentes povos, passam a ser aqueles que serviam a Jesus. E a gente tem isso bem claro em Apocalipse, quando ele vem em uma nuvem repleto de poder e glória, acompanhado dos anjos e dos santos. E aí você tem a questão dos anjos. Então, por isso que há um domínio, a palavra arcanjo, né, ela tem essa mesma raiz, arqué, só que no sentido dos anjos. Então ele é um líder, um governo dentro dos anjos. Então os arcanjos, eles são lideranças, governadores entre os anjos, basicamente. Essa é a função, né? Miguel Arcanjo Miguel é chamado de príncipe dos arcanjos. Está entre os arcanjos, ele é o principal, consequentemente exerce uma função de autoridade entre os anjos. Mas todos estão sujeitos à autoridade do governante de todo o cosmos, tanto no céu quanto na terra.
Então, se fosse só na terra, talvez não. Mas como é dito que foi dada toda a autoridade no céu e na terra, os seres celestes, as hierarquias celestiais, dentre as quais nós temos os anjos e os arcanjos, estão debaixo da autoridade do Filho de Deus. Antes disso, eles vinham à terra para anunciar a chegada do Filho de Deus, como Gabriel, em nome de Deus, do Deus Pai, que é o Deus de Israel. Então ele chega, nesse contexto, isso nunca se questionou. Até que os gnósticos começaram a fazer essa salada mista, né? Isso nunca se questionou. Quando você fala lá, na nação de Israel, veio um anjo, o Gabriel no caso, falar com Maria, né? Que ela daria à luz a um filho, e seu nome seria Deus conosco, né? Emanuel, basicamente, perceba. Então está falando justamente dessa referência ao Deus de Israel, ao Deus do Antigo Testamento, sempre. E o Deus do Antigo Testamento tem essa terminação, como todos os seres, a maioria dos seres, na verdade, os anjos, os arcanjos também tem a terminologia El, porque é uma característica daqueles que vêm do reino do Deus Altíssimo. Então você tem uma mudança ali, bem clara, de autoridade, né, que foi dada. Então esse é o ponto. Então não tem sentido essa conotação, perdão, que os neognósticos trazem, né? Não tem sentido nenhum, porque a figura que eles chamam de aprisionador e tal, ela já existe, e ela é precisamente a figura do adversário do Criador, é o Satanás. Tem essa figura, o acusador de nossas almas, né? Que era chamado antes de príncipe deste mundo, antes de que toda a autoridade fosse dada. Então essa era, ela já passou. Se alguém tenta se associar a essa visão dessa era do mundo dominado por arcontes e principados e potestades que escravizavam o ser humano, basicamente, você está pegando o ponto de vista dessas entidades, basicamente. É o ponto de vista de quem estava debaixo dessas entidades, idolatrando essas entidades. É o mesmo ponto de vista dos antigos povos pagãos. Só que é como se eles quisessem colocar o Deus Criador na posição que os antigos pagãos davam aos seus deuses que sofreram juízo, aos deuses que governavam naquela época. Então é mais ou menos por aí. Além disso, ele também faz essa inversão, né, de você pegar todos os atributos satânicos e trazer para si, e tentar dizer que essa é a forma correta de pensar espiritualmente. Ou seja, o Deus libertador, o Deus criador, o Deus verdadeiro, ele está aqui para nos aprisionar. Os do mal, né, que seriam Satanás e os anjos caídos, estão aqui para nos libertar. Você vê que é uma inversão total que o neognosticismo faz. Mas aí você começa a ver de onde ele vem justamente da chamada Igreja Católica Gnóstica, né, que é o berço eclesiástico da Ordo Templo Orientis, que é uma organização ocultista, mágica, que está vinculada, falicista, né, ou seja, a veneração do falo, da genitália masculina, faz magia sexual, inclusive. Então, é por aí que está a coisa, tá? É aí que está o problema que eu estou tentando mostrar para vocês, que está vinculada a Aleister Crowley, perfeito? Eu acho que ficou bem claro aqui, né, de onde vem, por que isso é perigoso, por que isso é arriscado, e aí eles fazem você tentar pensar igual os demônios, basicamente. Estamos aqui injustiçados pelo Deus Criador. Em algumas linhas neognósticas específicas, eles chegam a afirmar isso, né? Eles defendem ideologias que vêm do paganismo germânico, como a do bigodinho lá da Alemanha. Em alguns casos eles chegam nesse ponto. E a dizer que no final das contas, vai vir um exército de seres do submundo, que seriam reptilianos. Em alguns casos eles falam isso. E junto com Lúcifer, para nos libertar, e aí na batalha final do Apocalipse nós temos que lutar junto com eles, do lado deles. Eles pregam isso, né? Claro que isso é um absurdo. É a teimosia da rebelião, é o espírito da rebelião, o espírito de Belial, levado às últimas consequências.